Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai estar vendo a nossa apresentação. Eu me chamo Tainá Israel e juntamente com os meus companheiros de equipe Rivaldo, João Edson, Matheus, Elbert, Roniel e Wesley, nós iremos apresentar estudos de casos sobre doping no esporte. Antes de começar a expor os casos, é interessante uma pequena introdução sobre o que é o doping, que é a utilização por atletas e competidores de substâncias que não são naturais ao corpo, como medicamentos e hormônios. Embora isso pareça uma prática recente, não é, porque já nos Jogos Olímpicos da Grécia, que aconteciam cerca de 3 séculos antes de Cristo, já existia uma regulamentação que evitava esse tipo de comportamento entre os competidores. Mas o que os atletas visam com essa prática? Na maioria dos casos, o doping é realizado por pessoas que pretendem potencializar o seu rendimento e dar um up em habilidades como força, agilidade e até mesmo perder o peso, rendendo mais nos treinos e, consequentemente, atingindo a tão sonhada medalha de primeiro lugar e o título de campeão no esporte de sua área. Falaremos sobre o caso de Lance Armstrong, ciclista americano. Lance Armstrong foi banido da sua modalidade de ciclismo em 2012 pela Agência Americana de Antidoping, mas desde 1999 há suspeitas de uso de doping por parte do atleta. Isso porque em 1999, durante a Volta da França, Armstrong foi denunciado por outro ciclista chamado Tyler Hamilton, que teria presenciado Hamilton injetar eritropoetina recombinante para ter um maior desempenho durante a volta e ganhar. De acordo com seu ex-companheiro de equipe, o ciclista Tyler Hamilton, Armstrong teria injetado eritropoetina recombinante durante a Volta da França de 1999. O principal efeito desse hormônio sintético é a elevação das taxas de hemoglobina no sangue e, consequentemente, a elevação do transporte de oxigênio no mesmo. O próprio Hamilton admitiu ter feito doping. Por conta disso, teve de devolver a medalha de ouro, a qual foi ganha nos últimos Jogos Olímpicos de Atenas no ano de 2004. Mas ele não está sozinho nessas acusações, pois na semana em que Armstrong colocou um ponto final na sua carreira, em janeiro deste mesmo ano, a revista Sport Illustrated do ZEUA publicou uma série de entrevistas que o acusavam de instigar o doping em sua equipe durante os anos 90. 2 dias depois da publicação, a Agência Antidoping dos Estados Unidos abriu investigações contra o atleta. Até agora, caso sejam comprovados, ainda não se sabe quais reflexos dessas acusações para a vida de Armstrong. Em entrevista exclusiva à BBC, Armstrong admitiu que, sobre as mesmas circunstâncias, se voltasse no tempo, não teria mudado a decisão que tomou em 1995, quando começou a se dopar para disputar as principais competições do ciclismo. De acordo com ele, abre aspas, se eu estivesse correndo agora, eu não faria isso de novo, porque não acho que você precisa fazer, disse. Mas se você me levasse de volta a 1995, quando o doping era completamente disseminado, eu provavelmente faria tudo de novo. A Federação Internacional de Natação decidiu suspender definitivamente do esporte a nadadora brasileira Rebeca Guzmão, que teve 2 acusações de dopings comprovadas, informou a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, CBDA. Com mais de um ano de atraso, o primeiro resultado positivo de Rebeca para testosterona exógena, em exame realizado em maio de 2006, foi divulgado em setembro de 2007. Divergências entre a brasileira e o laboratório Armand Frappier, em Montreal, no Canadá, acabaram levando o caso para a Corte Arbitral do Esporte, o CAIS. A Federação Internacional de Natação, FINA, divulgou o resultado positivo de Rebeca para a mesma substância em exame realizado no primeiro dia do PAN, 13 de julho, e enviado também para o laboratório de Montreal. No entanto, mesmo a contraprova também dando positiva, Rebeca e o seu médico José Blanco Herrera mais uma vez contestaram a credibilidade do laboratório, chegando a anunciar inclusive que a contraprova teria dado inconclusiva. Se não bastasse o resultado positivo em 2 exames de doping, um outro caso ainda mais grave complicaria a situação da nadadora brasileira. Foi divulgada a existência de 2 DNAs diferentes nas amostras coletadas da urina de Rebeca Guzmão nos dias 12 e 18 de julho.
Os resultados dos exames que haviam sido solicitados pela ODEPA tinham dado negativo. Em dezembro de 2007, com a forte repercussão, o Comitê Olímpico Brasileiro se viu obrigado a entrar na história e resolveu entregar o caso de fraude à polícia, arcando inclusive com todas as despesas da investigação. A fraude começou a ser estudada então pela Delegacia de Repressão dos Crimes contra a Saúde Pública do Rio de Janeiro. O delegado Marco Cipriano ouviu todos os envolvidos no caso e encaminhou o relatório ao Ministério Público sem indiciar ninguém. Rebeca Guzmão disse ao delegado Marco Cipriano ser inocente e sofrer perseguições por parte do médico e diretor de doping da ODEPA, Eduardo de Rose. Afinada com os discursos apresentados pela ex-médica da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Renata Castro, e pelo seu técnico, Hugo Lobo, Rebeca insinuou que Eduardo de Rose teria uma relação questionável com o laboratório de Montreal, que analisou os 2 exames que deram positivo. Mesmo antes da divulgação do resultado da contraprova do exame no dia 13 de julho, a ODEPA preferiu se adiantar e anunciar a retirada das 4 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, e das marcas conquistadas pelo Rebeca durante os Jogos Pan-Americanos do Rio. Após sofrer algumas críticas por causa do anúncio precipitado, a entidade explicou que a decisão foi tomada com base na fraude dos exames do dia 12 e 18 de julho, e não no exame positivo do dia 13. A organização do UFC anunciou em comunicado que o ex-campeão Anderson Silva foi reprovado no exame realizado no dia 9 de janeiro de 2015, ou seja, 3 semanas antes da luta contra o norte-americano Nick Diaz. O exame atestou que no organismo do atleta foi encontrada a substância drostanolona, que é um esteroide anabolizante. Contudo, o brasileiro não foi o único caso de doping no UFC 183. Nick Diaz também foi pego no doping, mas diferente do caso de Anderson, a substância usada não foi a drostanolona, mas sim a maconha. O exame de Anderson acusou a presença de drostanolona, androsterona e 17 de óleo. A drostanolona é um esteroide anabolizante sintético, enquanto a androsterona é um hormônio natural, e o 17 de óleo um composto também sintético. Esses dois agem em conjunto com um esteroide em um tratamento feito para aumentar a massa muscular e fortalecer os músculos. Este é um esteroide anabolizante muito utilizado por fisiculturistas, por exemplo, pois o esporte exige uma resistência física muito grande. Também conhecida como Masteron, essa substância aumenta o ganho de massa muscular e a queima de gordura, além de evitar a retenção dos líquidos. Ela é aplicada em injeções de 100 mg, geralmente durante um período determinado, como no caso do Anderson. Após ter sido pego no doping, o Spider, como é conhecido Anderson Silva, pode estar com problemas na agência antidoping dos Estados Unidos, que é o órgão responsável por regular o doping no UFC. E esse não é o primeiro caso de doping na carreira do lutador, porque ele já foi pego outras vezes, como em 2015, antes da luta com o Nick Diaz, que ele foi flagrado 3 vezes em um mês. A defesa do Anderson Silva quer que ele seja julgado como um réu primário, já que nesse caso que eu citei em 2015, a regulamentação não era feita pela Agência Antidoping dos Estados Unidos, o que ficou a cargo da Comissão Atlética de Nevada. E eles querem isso porque se o brasileiro, que já está com 42 anos, seja suspenso por pelo menos 2 anos, a sua aposentadoria poderá ser anunciada. Na audiência do seu primeiro caso, Anderson Silva alegou que usou um estimulante sexual contaminado, o que haveria gerado os resultados positivos para a drostanolona. Já as outras substâncias, a temazepam e oxazepam, teriam sido ansiolíticos prescritos por causa de dores nas costas e a ansiedade, o que deveria ter sido incluído no questionário médico que acontece pré-luta. Mas eles não foram, e o ex-campeão do Ultimate foi notificado por não ter revelado seu uso. Ele alegou que só os usou na véspera da luta depois de entregar o questionário. Após retornar dessa suspensão, o Spider fez 3 lutas, perdeu 2 e levou a melhor contra Derek Brunson no UFC 208 em Nova York.